When the waves of my heart they É bem verdade que o conhecimento nos ilumina e nos desperta. Entretanto, a libertação somente ocorrerá mediante uma vivência consciente e responsável do que se aprendeu. Não basta crer e fazer. É necessário, acima de todo o conhecimento adquirido, compreender o que está sendo realizado. Não existe compreensão produtiva sem o discernimento conquistado na vivência do que foi assimilado. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. O ensino universal dos Espíritos é o nosso instrumento para estudar e compreender as origens da vida, a sua natureza e a sua destinação. E com isso compreender Jesus e o próprio arquiteto cósmico e vivenciar em espírito verdadeiro os seus ensinos iluminadores e libertadores de consciência. A nossa gratidão a Aline Gonçalves, que sempre com muito amor, com muito carinho, com muita responsabilidade e competência nos conduz até vocês. Ao estúdio, todos os equipamentos, a tecnologia, tudo e todos, e em especial a você, net espectador ou net espectadores, que são a causa do nosso existir, juntamente com as empresas e emissoras parceiras e todos os corações solidários e fraternos que, em nome do Cristo, em nome de Deus, nos ajudam, nos fortalecem nessa imensurável caminhada. E aí, gostou da leitura? Já tem o livro O Despertar da Consciência, do átomo ao anjo, nesta versão aramada ou nessa versão com capa dura? O aramado é mais fácil para quem estuda. Se for escanear alguma parte, etc., é bem mais prático. E esse capa dura ele é costurado, não é colado. Se você também precisar fazer alguma coisa e quiser virá-lo até assim, ele não vai deformar nem danificar a lombada e não vai soltar as folhas, porque são costurados cada caderno. E se você quiser nos dar a honra e estudar conosco, o site é odespertardaconsciencia.com.br. Lá você encontra nossa agenda, encontra os nossos WhatsApps, como você falar conosco, encontra a nossa loja virtual. E não só lá, mas se você é distribuidor, quem distribui o nosso livro é a megalivros.com.br. Então você põe megalivros.com.br, é a nossa distribuidora. Então, para você que é um grande distribuidor ou que é uma livraria, etc., é lá. Agora, se você quer que os recursos, você que é um estudante, você que é consumidor final e quer que os recursos fiquem 100% para nos auxiliar em nosso projeto, aí você compra em nosso site. O distribuidor, que é o Alexandre Marques, não vai ficar chateado com isso, porque toda a renda do livro, de alguma forma, nos doa também. Mas
Será uma honra estudar com vocês e em breve terá o segundo, que é o Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. E se tem dificuldade de acessar a nossa agenda por lá, aí nós podemos falar para você por aqui. Então, o que vai passar em nossas redes sociais e também aqui, em especial aqui no YouTube, e nós temos imenso prazer de estar com vocês nessa conexão divina. Toda segunda-feira nós temos a série Meditação à Luz do Dia. Toda segunda-feira, Meditação à Luz do Dia. E toda quarta-feira, Exemplos Não Nos Faltam. Nas quintas-feiras, o Despertar Necessário. E todos os domingos, como nós estamos aqui, o Ensino Universal dos Espíritos, ou simplesmente o Despertar da Consciência. Na quinta-feira, às 20h30. E se você quer participar de eventos presenciais, também nós podemos te ofertar. Então, além de ter a meditação à luz do dia nas segundas-feiras, Exemplo Não Nos Falta, o Despertar Necessário, nas sextas-feiras, vários estudos que foram levados a efeito, tanto no Telegram, de palestras e seminários, é postado para você às 20 horas nas sextas-feiras. E no sábado, às 20 horas também, são postados os de domingo, só que editados. Nós vamos mudar o formato, vamos falar a agenda no início. Se não gostar ou não quiser se interessar ou não se interessa pela agenda, você, no sábado, às 20 horas, corta a parte da agenda, fica só a parte da aula em si. E os nossos eventos que estão para acontecer: 30 de maio, a palestra presencial será em Marinópolis, São Paulo, na rua Goiás 630, no centro da cidade, no Centro Espírita Allan Kardec. Estaremos encerrando o mês espírita. Já participamos algumas vezes desse evento grandioso para a região. Convidamos a vocês de Palmeira do Oeste, Aparecida do Oeste, de São Francisco, de Jales, Auriflama, as cidades sul de Menus, a imediação, para vir compartilhar conosco esse momento único em nossas vidas. Que é o que adquirimos de recursos, de benefícios na palestra presencial não se compara com o que nós estamos fazendo aqui com vocês nas lives. Então, sempre que possível, nos dê a honra de vossa presença. E no próximo sábado, às 17h30, teremos o nosso estudo no Telegram. A frase ainda é: se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperanças para ela. O texto para você se fundamentar, da página 250 de nosso livro até a 253. Mas fique à vontade para estudar um tanto antes e um tanto depois, para que a gente possa dialogar com mais proveito. Por isso que nós estamos te oferecendo o livro. Se você não o tem e deseja tê-lo, entre em contato conosco. E ele também está em todos os distribuidores, nos grandes sites como Amazon, Americanas, Submarino, Magazine Luiza. Todos esses sites você vai encontrar o livro Despertar da Consciência por conta de um trabalho belíssimo que o Alexandre Marques fez de distribuição. Porque o mais delicado num livro não é lançar o livro. Isso não é tão difícil. Mais delicado é fazer chegar esse livro, chegar até os leitores que por ele se interessarem. E a nossa quarta vivência, o Despertar da Consciência, de Olímpia, no município de Olímpia, na Fazenda Capituva, com o tema Quem Cura Quem, acontecerá entre 2 e 4 de agosto. Começa dia 2,
às 18 horas, a primeira palestra, até às 19h30. E depois, começa no sábado de manhã, continua no sábado da manhã, pela manhã, até o almoço. Depois, na parte da tarde, até a noitinha. E depois, começando domingo de manhã, até ao meio-dia, 1h da tarde, mais ou menos. Para falar com Elizabeth Henrique, que é uma das organizadoras do evento, você liga para 18 997 20 11 84. Se for com outra organizadora, a Lúcia Parra, é 14 9 8226 0019. Se for com outra organizadora, que é a proprietária do local, juntamente com o seu Luiz, é com a Isabel, no 17 98169 9889. E se quiser participar de outra vivência, agora a segunda vivência do Despertar da Consciência, em Marabá, no Pará, é lá no Hotel Del Príncipe, com o criador do projeto Babaçu, para você conhecer o José Benedito Ribeiro. O tema ainda não foi definido, mas os participantes ainda será o Dr. Jonas Moura, que participará nessa quarta vivência, que é de Teresina, Piauí, e o Crispim Lúcio, que é de Jaraguá, Goiás. Então, eles participarão em agosto e depois em novembro conosco. E nas próximas etapas de nossas lives, a gente vai melhorando aqui a divulgação da agenda para falar com você. Gostou do conteúdo inicial que lemos? Quer aprofundar a temática ou podemos seguir com a aula? Ele está na página 91 de nosso livro e chama muita atenção essa síntese que veio pela intuição inspirativa. Então é bem verdade que o conhecimento nos ilumina e nos desperta para alguma coisa. Entretanto, a vivência, ou melhor, a libertação somente acontecerá mediante uma vivência consciente e responsável do que se aprendeu. Então, o conhecimento em si não liberta. O que liberta é a vivência consciente e responsável do conhecimento assimilado. Por isso, não basta crer e fazer maquinalmente. É necessário, acima de todo o conhecimento adquirido, com toda a atenção possível, compreender o que está sendo realizado. Se eu estou fazendo um bolo, o estado de presença precisa estar 101% e saber o que está sendo realizado. Então, não existe compreensão produtiva sem o discernimento conquistado na vivência do que foi assimilado. Então, não existe um conhecimento produtivo que vai nos dar meios para seguir ampliando as possibilidades, se não tivermos o discernimento adquirido na experiência prática que formou a expansão de nossa própria consciência, porque a consciência não é o acúmulo do conhecimento, é o discernimento do conhecimento. Então é esse discernimento consciente, produtivo do que foi assimilado e que forma a nossa consciência, o nosso nível de consciência. Quando falarmos de expansão da consciência, é com esse produto, nobremente vivenciado, que expandimos nossa consciência. Agora, a iluminação da nossa consciência, você pode iluminá-la com o saber, mas ela só vai se expandir com o reto viver. Então, vamos seguir nossa pauta. Lembrando ainda, se você não se inscreveu, aproveite para se inscrever. Se você ainda não deu o seu gostei ou não gostei, faça isso, por favor, que vai ajudar na relevância do vídeo. Se você não fez o seu comentário, ele é muito importante também. Mesmo que seja apenas um oi, um emoji, está valendo. E o compartilhamento
com outro ser ou com outros seres, tudo isso vai ajudar na relevância de nosso trabalho. Então vamos lá. Hoje nós vamos explicar mais detalhadamente. A série é Além dos Horizontes, a nossa régua é Querer é Saber, com a diretriz de Miramês por João Nunes Maia. Então veja essa tela que nós mostramos em todos os episódios, com o Cristo dentro do planeta e aqui a flor de lótus representando o Espírito. Nós sabemos que antes de existirmos como princípios inteligentes do universo, como a menor partícula consciencial que nós sabemos, ele já era, ele já existia. E não fomos nós, como princípios inteligentes, que o escolhemos. Ele como Cristo, governador supremo do planeta Terra. Foi ele que nos escolheu. E um dia nessa trajetória já fomos células físicas. Agora, do corpo de Jesus, não do Cristo como governador supremo, do corpo de Jesus em outros orbes, porque ele já teve em Capela e em vários outros orbes, trazendo-nos do princípio inteligente à humanização, a caminho da angelitude. Então, hoje somos um com ele. Tudo que existe no planeta forma o seu corpo ciclópico, o corpo ciclópico do Cristo. Jesus veio em nome do Cristo estar conosco para falar dele, o seu Pai, o nosso Pai também. E disse-nos que está aqui cuidando dos negócios de seu Pai. E ele, em especial, só faz a vontade desse Pai que está nos céus de sua consciência. E não é ele que diretamente faz as obras, é o Pai que as realiza por seu intermédio. E trazendo para o Espírito, todos os corpos de expressão do Espírito formam seus veículos de manifestação. Os corpos de expressão da alma, os seus veículos de expressão, do mental concreto até o físico, são corpos de manifestação, de expressão da alma. E esses 7 corpos, juntamente com os 4 corpos de evolução, que é o mental e emocional superiores, o búdico e o átmico, são corpos de evolução do espírito, da consciência imortal. Então ele fraciona de si, como o Cristo fracionou de si um fragmento, Jesus, ele fraciona uma alma. E mesmo sendo um espírito, a alma é apenas um desses pontinhos de luz no espírito. As pétalas aqui que representam a flor de lótus é um Cristo ou um self ou um eu superior dentro do espírito. E as almas são frações desses Cristos, como nós somos frações do Cristo planetário, cujo irmão mais experiente, mais lúcido, o avatar mais divinizado que conhecemos é Jesus. Tantos outros vieram, como Buda, Krishna, Hermes, Trismegisto, Zoroastro. Imensuráveis são aqueles que vieram em seu nome ou em nome do Cristo para estar conosco. Aqui só repete o que já falamos. E hoje nós vamos, dentro da obra Horizontes da Vida, os tópicos subsequentes serão tenência valiosa. Você sabe o que é tenência? Um ser destemido que encara as situações. Então, tenência valiosa. O que é esse destemor? Ser intimorato de forma valiosa. Depois, a restauração conveniente. Na sequência, tentear cauteloso. Então, hoje vai ser esses 3 temas. Esses outros 4 vai ficar para o segundo módulo. O mentir a si próprio, pensamento criador, a luz ao nosso alcance e função das virtudes. Isso ficará para o segundo módulo. Nós estamos na 11ª parte. Como eu disse, a nossa régua é querer é ser, e esse querer
é consciente. É o querer seguido do saber e depois do fazer para ser. Então, tenência valiosa é o nosso primeiro tema. A apresentação vai ser exatamente o primeiro tema. O homem que se decidiu a acompanhar Jesus não deve e não pode deixar faltar em suas decisões o vigor da juventude, que conhece os frutos de um amadurecimento das experiências no bem. Então, o homem sou eu. O homem é um pequeno mundo. O diretor desse pequeno mundo é o espírito. O princípio dirigido é o corpo. O corpo representa para o espírito a sua criação, da qual ele seria Deus. Do mesmo modo que, se pensarmos Deus, o arquiteto cósmico, sabe, assim como Cristo, o espírito sabe o menor movimento de uma partícula no seu corpo biológico, que deveria estar sendo conscientemente regido pela alma, mas ela está sendo preparada para assumir isto no futuro. Eu, você, somos as almas. E ainda desconhecemos a quase totalidade do nosso corpo, principalmente a sua anatomia, sua fisiologia e o processo de restauração e também de iluminação e expansão consciencial do mesmo. Então, o homem que se decidiu, pode ser eu, pode ser você, a acompanhar Jesus não deve. Acompanhar Jesus, não é o Cristo. O Cristo nós já estamos dentro dele. Acompanhar Jesus nos seus exemplos, que veio exemplificar os ensinos do Cristo. Então, se ele decidiu e não pode deixar faltar em suas decisões o vigor da juventude, o querer destemido. Por isso a tenência valiosa. E qual juventude, qual vigor que é esse? Aquele que conhece os frutos de um amadurecimento das experiências no bem. Então, esse vigor que é fruto do amadurecimento das experiências no bem, posto que o bem é o eterno princípio. E o bem de todos é o eterno princípio. E o bem supremo é a lei eterna. Ainda mais se ele, o homem, sabe que todos os trabalhos em que impera o amor, nas linhas da pureza que faz lembrar o mestre, preocupam e muito os que se esqueceram da verdade e torna-se pontos visados, como árvores que ofertam aos viajores frutos nutrientes. Lendo de carreirinha agora, o homem que se decidiu a acompanhar Jesus não deve e não pode deixar faltar em suas decisões o vigor da juventude. Qual o vigor da juventude? Aquele que conhece os frutos de um amadurecimento das experiências no bem. Ainda mais, esse homem que decidiu acompanhar Jesus. Ele sabe que todos os trabalhos psicobiofísico, morais e espirituais, em que impera o amor, tudo que formos fazer, onde impera o amor, fazermos com amor aquilo que fazemos, nas linhas da pureza que faz lembrar o mestre, preocupam, e muito, os que se esqueceram da verdade. Então, se eu decidir acompanhar a verdade, porque o Cristo é a verdade, Jesus é a personificação da verdade também. E além de nos preocuparem muito, nós que às vezes esquecemos da verdade, e nos tornamos pontos visados, já que vivemos na mentira, como árvores que ofertam aos viajores frutos nutrientes, mas pode ser frutos deteriorados. Se estivermos com a verdade, ele nos diz, eu sou o caminho da verdade, que no caso seria o Pai dele, o Cristo planetário, a verdade absoluta
é o Deus cósmico. Então, sou o caminho da verdade e da vida. Então, se o nosso compromisso é com a verdade, ela nos dá a liberdade, a libertação. Ela vem por meio da verdade. E nós vamos ofertar aos viajores frutos nutritivos de fato, mas enobrecedores à luz dos nossos exemplos. Podemos afirmar, entretanto, que quem já conhece a luz nunca teme as trevas que, porventura, surgirem em seu caminho. Elas são breves, pois somente a verdade ficará de pé. Nos faz crer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, além de tudo que falamos, agora, Miramês, podemos afirmar, entretanto, que quem já conhece a luz, eu sou a luz do mundo. Lembra? Eu sou a porta das ovelhas. Conhece o Cristo e Jesus, nunca teme as trevas que porventura surgirem em seu caminho. Nunca. Porque eu existo nele, ele existe em mim. Ele só faz a vontade do Cristo. Se eu já for alguém que almeja chegar onde Paulo de Tarso chegou, um dia eu poderei dizer: já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, por intermédio dessa presença crística de Jesus. As trevas são breves, porque elas nos visitam, porque as trevas estão a serviço da luz e quer direção, ou repulsão, se for o caso. Pois somente a verdade fica de pé, porque elas trazem a mentira, as trevas da ignorância, da mentira, da maldade, da maledicência, e nos faz crer no Evangelho. Creio que aqui faltou, eu vou conferir no original. Nos faz crer no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, cujo Evangelho personificado é Ele próprio. O livro fala do Evangelho crístico. Evangelho é força, vitalidade e vida que está no âmago de nossa essência consciencial. Joana de Ângeles e Emmanuel. O Cristo é a essência que nutre e norteia nossa consciência, dizemos nós. Isso é o Evangelho que conhecemos. Então, ele está dentro. O reino de Deus está dentro de vós. É o Evangelho. E se o reino está, Deus e o Cristo também estão, conforme Miramês. Se já conheces a energia divina que circula com mais eficiência nos corações dos justos, não recues ante os que desejam te assombrar com pequenas ilusões. Avança, insiste em avançar mais, que alguém do plano espiritual está ligado ao teu sensível coração, para te falar pelos canais dos teus sentimentos. Então, isso é muito importante, importantíssimo, todo esse conteúdo da tenência valiosa e todo que estamos estudando com o Miramês. Então, se já conhecemos essa energia divina que circula e penetra tudo que existe, ou interpenetra, entra e sai, está dentro e fora, se conhecemos com mais eficiência, se já conhece essa energia divina que circula com mais eficiência nos corações dos justos, se não conhecemos em nós, mas já vimos falar em Chico Xavier, no Buda, Krishna, Confúcio, Lao Tse e outros, não recuemos nós, que estamos neste caminho, ante os que desejam nos assombrar com pequenas ilusões. Mentira, maldade, maledicência, difamação, tudo isso passa, são breves momentos. Se não desconectarmos desses espíritos, desses luminares que vêm em nome do Cristo, ou até do próprio Jesus, que representa o Cristo de Deus. E avancemos, insistamos em avançar mais. Se nós estamos sendo incomodados, é porque
estamos incomodando. Ninguém incomoda se não estiver fazendo alguma coisa nobre. Que fazer o mesmismo, a normose perturbadora, você não chama a atenção de ninguém, você é mais um na multidão. Mas assim que destacamos, damos um passo para frente e para o alto, na verdade, no bem, na bondade, na solidariedade, na fraternidade, vai aparecer. E não desistirmos. Significa que nós estamos no caminho certo. Vamos insistir em avançar mais. E se que alguém, é certo isso, porque da lei, do plano espiritual, está ligado ao nosso sensível coração. Por qual intermédio que eles estão ligados ao nosso sensível coração e nos dando essa assistência que sentimos na própria pele, mediante as calúnias, a difamação, as mentiras, as maldades, as maledicências que chegaram a nos visitar, para nos falar pelos canais dos nossos sentimentos. O que são sentimentos? São virtudes, são imanências de nossa consciência, se são solidários, se são fraternos, se são verdadeiros, se são bondosos e etc. Se são egoístas, esses sentimentos ainda não são da essência. São seres que estão sendo conduzidos a essa essência pela alma. É a função da alma. É nossa função transformar instintos em sensações enobrecedoras. Instintos harmoniosos em sensações enobrecedoras. Sensações em emoções luminescentes. Emoções em sentimentos enobrecedores. Sentimentos enobrecedores em pensamentos criativos. Pensamentos criativos em ideias norteadoras. Ideias norteadoras em palavras disciplinadas, iluminadoras. E palavras iluminadoras em ações libertadoras. A tenência valiosa é aquela sustentada e dirigida pela razão esclarecida, que se alimenta na fonte inesgotável da fé. E essa tela me lembrou Allan Kardec. Que a fé raciocinada encararia a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E aqui nós estamos vendo já a razão beber nas fontes da fé para tornar-se a fé vivenciada. Então esse destemor valioso é aquele sustentado e dirigido pela razão esclarecida, onde eu tenho o conhecimento e o discernimento. Isso é razão esclarecida. E essa razão esclarecida, ela se alimenta na fonte inesgotável da fé, que é mãe de todas as virtudes. A primeira filha da fé, a oração, a caridade, a esperança e todas as demais filhas. Mansuetude, compaixão, piedade, todas são filhas da fé. E a razão, o nosso mundo intelectivo, o que é o ser racional? Eu uso a minha inteligência, o meu poder imaginativo e consulto, mediante o que eu estou trazendo de conhecimento, de leituras, com o que já está em minha consciência. E na mente tem um link, o link da memória. E eu vou usar, então, o conhecimento assimilado, que vai me dar o poder imaginativo, eu imaginar se isso é verdadeiro ou não, eu vou comparar com o que existe na minha essência, e mediante o que eu entender de melhor, eu aciono os meus desejos, que é um outro departamento mental, inteligência, imaginação, memória, desejos, para a construção de novos pensamentos a partir da promoção dos instintos, sensações, emoções e sentimentos. Aí eu vou construir. E o que é a fé que está alimentando essa razão?
é o conhecimento vivenciado. Então, fé raciocinada, a compreensão de tudo isso. Fé vivenciada, eu me torno isso. Então, fé raciocinada é o querer. O ser é a fé vivenciada. Tudo bem? E quando eu me torno na vivência aquilo que professei, é o que chamamos de virtude. E a síntese das virtudes compõe os Cristos que compõem a nossa consciência. Se alguém fala mal do teu procedimento e a tua consciência em Cristo não te acusa, usa a tua força íntima para esquecer as ofensas e, se possível, ore por ele. É o que fazemos diuturnamente. Então, se alguém fala mal do nosso procedimento, nós não somos santos. Somos espíritos equivocados a caminho da iluminação e expansão consciencial. Somos átomos a caminho da angelitude. Somos sal da terra, transformando-nos em luz do mundo. Mas antes de sermos santos, sejamos justos, conforme o Evangelho. Então, se alguém fala mal do nosso procedimento, porque não somos perfeitos ainda, no sentido de não nos equivocarmos, todos nós nos equivocamos. Se observarmos no Evangelho, em muitas partes vemos equívocos do próprio Jesus. Absurdo, não é? Pelo menos está na Bíblia. Uma jovem senhora lhe pede socorro e é como se ele desprezasse. É o que está lá. Como se ele não pudesse ter contato com aquele tipo de pessoas. E ela narra que até os cães vivem das migalhas dos seus donos. E ela humildou-se. E aí tocou o seu coração. E ele a assistiu e disse que nunca viu mulher de tamanha fé. E era daquela casta que ele não deveria ir naquele momento. Mas estava pronta, era uma flor de lótus no meio do pântano. E assim, em várias situações, você percebe, e não é equívoco, ele não é o sabedor de tudo, mesmo sendo Jesus. Ele está numa consciência que é a organizadora e promotora em nosso planeta, no planeta Terra. Ele é um dos 65 milhões semelhantes que existe só em nossa galáxia. E esses outros Cristos? Quem é o Cristo que governa essa galáxia? Será que ele não sabe um pouquinho mais do que o nosso Cristo, governador da Terra? Do que o nosso Cristo, governador de nossa constelação, de nosso sistema solar? Imagine a sabedoria do Cristo que governa o sistema solar em relação aos Cristos que governam cada planeta. A sabedoria do ser do corpo em relação à sabedoria dos gestores de cada sistema do corpo. A sabedoria da consciência ativa nesses sistemas em relação à consciência ativa em cada órgão que sabe menos. A dos órgãos em relação aos seus tecidos. A dos tecidos em relação às suas células. A das células em relação às suas moléculas. A das moléculas em relação aos seus átomos. E assim, até remontar à origem da vida. Então, vai imaginando esses estados conscienciais. Então, se alguém vai falar mal do nosso procedimento, e agora nós vamos consultar a nossa consciência em Cristo. Eu fiz o que faria ele se estivesse em nosso lugar, e com o cabedal que eu possuo. A intenção foi fazer o bem que ele recomendou. Nem ele conseguiu agradar a todos. E não teremos a pretensão de fazê-lo. A maioria o condenou. A minoria seguiu seus ensinos. Hoje,
a maioria está seguindo os seus ensinos. A minoria está tentando desorganizar, desestruturar a maioria que, por desconhecer tudo isso, às vezes entra em depressão, autopunição, autoculpa, automutilação. E não dá. Então, se por algum motivo, por ignorância, por um vacilo, ferimos, e alguém vai falar mal, eu já me recompus, já reconheci o meu desatino e já estou noutra frequência. Eu consulto a minha consciência, já reconheci o meu equívoco, já me recompus, já estou fazendo algo, porque o amor cobra a multidão de equívoco, e eu vou usar a minha força íntima, a força do meu exemplo, para esquecer as ofensas, orar pelos que nos perseguem e caluniam, amar quem nos odeia e fazer o bem a quem nos deseja o mal. E, se possível, orar por ele, que é o que eu acabei de fazer. E é o que fazemos. Orar não é apenas palavras, é agir, é exemplificar na prática o que eu estou fazendo agora em relação ao equívoco cometido. Cometi o equívoco, me recompus. Agora, a sequência do equívoco. Não basta arrepender-se, tomar consciência. É necessário a reparação. Não permitas que em tua mente renovada no bem entrem pensamentos que possam distorcer a verdade. A firmeza é princípio grandioso para todos nós, mas só é verdadeira quando se fundamenta no clarear das leis naturais criadas pelo Supremo Mandatário. Então, retornemos. Não permitamos que em nossa mente renovada no bem perene, na verdade e na bondade, entrem pensamentos que possam distorcer essa verdade que estamos buscando. Verdade para a construção da liberdade, para a edificação e estruturação de nossas famílias, para a construção de uma pátria livre, o celeiro do mundo, a pátria do Evangelho, para a edificação de um mundo de regeneração em nosso orbe terrestre. E agora, a firmeza é princípio grandioso para todos nós. Ser firme, consciente, quando tem que ser firme, que ser austero, às vezes precisamos, mas não perdemos o amor. Jesus, quando disse-nos raça de víbora, ele não perdeu o amor. Ele apenas estava sendo firme, sendo enérgico, porque naquele momento carecia dessa energia. Então, se nós formos fazer um trabalho de doutrinação, além dessas palavras com firmeza, com convicção, elas são imantadas de amor. Mesmo sendo firmes as palavras de nossas mãezinhas, elas são imantadas de amor. Às vezes até o tapinha, e às vezes até, no caso da minha época, uma surra, era para nossa correção, e não apenas com o desejo apenas de fazer o mal para destruir a nossa realidade consciencial. Não é isso. Elas fazem o que a consciência da responsabilidade que assumiu perante as leis, perante a vida, a si mesmo e a nós, o de melhor. E cada um só pode ofertar o que tem. Se por agora não tenho o que agrada a muitos, a palavra mais dócil, os sentimentos mais puros, os sentimentos mais puros e serenos, palavras mais divinizadas, pensamentos e etc., estamos ofertando o que de melhor já possuímos. Então, a firmeza é princípio grandioso para todos nós, mas só é verdadeira essa firmeza quando se fundamenta no clarear das leis naturais criadas pelo Supremo Arquiteto. Quer uma delas?
a máxima das máximas dentro dessas leis, a cada um segundo suas obras. Cada ser é herdeiro de si mesmo. Cada um é o construtor do seu destino. Cada ser carrega em si o dom de ser capaz e ser feliz, conforme os poetas Almir Sater e Renato Teixeira. Estamos indo pela estrada, que no nosso caso é o Cristo. E estradas somos, muitos estão vindo dentro de nós. E todos, nessas leis criadas pelo Supremo Mandatário. Se for imaginar o planeta Terra, o Supremo Mandatário do nosso planeta é o Cristo, o Governador Supremo. Se for imaginar cosmicamente, o Supremo Mandatário é o arquiteto cósmico de toda a realidade. E com isso, foi-se a apresentação, a tenência valiosa. Agora, a restauração conveniente. Chegou o momento de reparação espiritual. A restauração em todas as modalidades que a inteligência nos convidar. Jesus é, pois, o restaurador universal das consciências que está sob sua responsabilidade. E na realidade chegou há muito tempo, porque quando que Miramês escreveu esta obra? Lembra no Evangelho de João? Chegará o momento, e na realidade já chegou, que os verdadeiros adoradores de meu Pai não o adorarão nas sinagogas, nos montes, mas em espírito e em verdade. Ou seja, em espírito verdadeiro. Ou seja, no pensar, no sentir, no falar e no agir. Adorar na ação, que é o que Emmanuel sugere. Então, chegou o momento da reparação espiritual, de nos alinharmos com as leis que regem a vida em todas as suas dimensões. Então, a restauração da ordem em todas as modalidades da inteligência, que a inteligência nos convidar para isso. Pode dar asas à imaginação, porque a imaginação depende do quanto de inteligência que temos. Pode usar a inteligência, a imaginação, para consultar as memórias. Isso é o que chamamos de ser racional. Consultou o que fará com o conhecimento assimilado mediante o que já possui e o que almeja. Acione o desejo. O que é que quer reparar? O que é que quer restaurar no universo psicobiofísico, moral e espiritual? O que a inteligência está nos dizendo para fazer nesse processo de restauração? Que ela está nos convidando. Já que Jesus é o restaurador universal e o nosso mestre, modelo e guia infalível. Então, se nós já temos esse mestre, modelo e guia, se não sabemos o que fazer, Senhor, o que queres que eu faça? Ou Senhor, o que queres que eu te faça? Já que tudo que fizermos a um dos menores de seus irmãos, é a ele que estamos fazendo. Então, naquele ser que me caluniou, o que queres que eu te faça? Porque é você. São frações de você. O que quer que eu faça, que eu te faça naquele ser que mentiu a meu respeito? Que usou da maldade, da maledicência, da fofoca? Porque é a ele que estamos fazendo. E a nós mesmos, porque nele existimos, vivemos e nos movemos. O convite já se encontra feito, dependendo da nossa disposição para as devidas renovações. Encontrando em nós mesmos os valores da vida,
pelo conhecimento que as leis nos apresentam. Então veja a importância disso. Então o convite já foi feito. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que encontram-se sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei sobre mim, que sou manso e humilde de coração, mas sou enérgico também. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, porque é somente a observação da lei. Então, todas as condições para que ele nos assista, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, é a vivência da lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. Está lá. Então, a condição para que ele nos alivie, para que ele torne nosso fardo mais leve, mais suave, é o que eu vou viver dessa lei. Então, o convite já foi feito, dependendo da nossa disposição para as devidas renovações que ele está nos convidando. Qual as renovações? Assim vos dizia os antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, repito, ore pelos que vos perseguem e calunia, ame quem te odeia, faça bem a quem te deseja o mal. E além de estar dispostos para as devidas renovações, encontrando em nós mesmos os valores para essas renovações, porque o Deus, o Cristo e o reino de Deus está em nós, pelo conhecimento das leis que as leis nos apresentam. Quem são as leis? Jesus é uma lei para nós. É um referencial. Leis são referenciais. São seres que apontam o caminho. A lei para uma molécula é a consciência da própria molécula. Mas uma lei maior do que essa molécula, do que essa lei consciencial, que é a soma de tudo de nobre e belo que nela existe, vamos imaginar que essa lei que rege a molécula é Jesus. E a lei que rege ambos é o Cristo, a consciência da célula. Mas a lei que rege a célula é o seu universo consciencial. Mas a lei maior que a rege é a lei que rege os tecidos. Para esses, a lei que rege o órgão, a consciência do órgão. Para ele, a consciência do sistema. Para o sistema, a do ser do corpo. Para o corpo, o modelo organizador biológico. Para este, o corpo dos instintos, o subconsciente. Regendo o subconsciente, o centro emocional ou centro cardíaco, laríngeo, frontal. Se esses não der conta, porque esses seres deveriam estar sendo promovidos para reger os outros que estão na retaguarda. E nós vamos ter a regência do eu superior, do Cristo e do Deus em nós, melhor dizendo. Procuremos todos os dias analisar o que ouvimos, começando a reparação em silêncio, que seremos ajudados pelos agentes de luz, encarregados por Deus da assistência aos de boa vontade. Então procuremos quando? Todos os dias. Procurar o que todos os dias? Analisar o que ouvimos. Só o que ouvimos, o que pensamos. Só o que ouvimos e pensamos, o que falamos. Só o que ouvimos, pensamos e falamos, o que fazemos. Só que o que alguém pensou, sentiu, falou e viveu também como referencial para nós outros. E começando a reparação em silêncio, porque ela é íntima. Eu sou o que estão dizendo? Sou. Ou pelo menos em parte sou, então vou fazer a correção em silêncio. Não sou mais isso? Então minha consciência está em paz. Sigo destemido. E assim em cada situação.
E nós vamos ser ajudados pelos agentes da luz, encarregados por Deus, o Deus cósmico, o Deus crístico, o Deus em nós. O Deus cósmico, os Cristos, ambos em nós, que é responsável pela assistência a todos de boa vontade, mas para os de má vontade também. Os de boa vontade têm um quanto a mais. Os de boa vontade recebem 2 talentos, recebem 5, porque estão dispostos a obedecer às leis. Aqueles que não estão dispostos a obedecer não são deserdados, recebem 1 talento. Quando ele se dispuser a multiplicar esse 1, vai receber 2, 5 e assim por diante. Cada concerto que fazemos em nós mesmos é um ponto de luz que acendemos no coração, servindo de claridade em todos os nossos caminhos. E como sabemos que precisamos mudar alguma coisa? Quando alguém nos incomoda e eu preciso mudar, porque o incomodado sou eu. E se alguém nos incomoda, está pedindo socorro. Eu preciso mudar aquela frequência dele que existe em mim, porque somos um, e ajudá-lo a mudar em si à luz dos meus exemplos. E são pontinhos de luz que vamos acendendo para clarear e facilitar a nossa caminhada rumo à angelitude e dali ao imensurável. Tudo pertence a Deus. Somos apenas seus filhos que devemos imitar a natureza, que trabalha sem propaganda do que faz, sendo útil a todas as criaturas. De carreirinha, cada concerto em nós, cada concerto que fazemos em nós, cada concerto que fazemos em nós mesmos é um ponto de luz que acendemos no coração, servindo de claridade em todos os nossos caminhos. Nós voltamos aqui por conta desta frase. Então, tudo que consertamos, tudo que sublimamos em nós, vai para o nosso coração, que é o mental e emocional superiores, o coração no espírito. E dali para o âmago do Cristo, e de lá para o Deus em nós. Tudo pertence a Deus. Somos apenas seus filhos. Somos usufrutuários. Somos apenas seus filhos que devemos imitar a natureza que trabalha ininterruptamente. Deus é a própria natureza. E nós somos deuses e somos natureza também. Então, imitar a natureza e nela nada para, tudo é movimento, nada morre, tudo é transformação. Então, ela trabalha sem propaganda do que faz. O sol não faz propaganda e assim como tudo, sendo útil a todas as criaturas. E é o que nós estamos nos esforçando para ser. Às vezes ainda damos exemplo para incentivar o outro, mas eu creio que isso vai cessar dia menos dias. Vamos mostrar na vivência o que realmente somos. Embora quem fala compromete com a própria fala. O tempo grava tudo nas páginas do seu livro. Como a consciência nada deixa em branco. Compete a nós outros trabalhar com amor, que esse amor nos revelará e nos mostrará a luz imantando tudo em nossa volta com poderes espirituais que nos defendem e nos alimentam eternidade afora. Então, o tempo grava tudo nas páginas do seu livro, o livro do tempo. Como a nossa consciência, e a consciência cósmica, ou todos os estágios da consciência,
né? Nada deixa passar em branco. Além de gravar, faz alguma coisa para mudar o contexto. Agora compete a mim, a você, a nós outros, trabalhar com amor. Não basta trabalhar, trabalhar com amor. E se fizermos com amor, esse amor nos revelará e nos mostrará a luz imantando tudo em nossa volta. Com quê? Com poderes espirituais que nos defendem e nos alimentam a eternidade afora. O que é o amor? Lá foi o coração. O amor é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. Então nós vamos trabalhar com o amor. Eu vou colocar um O aqui. O amor substância gerando vida. O amor que gerou vida transformando-a em virtudes. E esse amor, que antes foi átomos primordiais, transformá-lo em éter cósmico, em fluido cósmico, em matéria mental, energia mental, bioenergia, infracorpúsculos, infrarreinos, subreinos, intrarreinos, reinos atômicos, reino mineral, vegetal, tal. Tudo isso é composto pelo amor que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, segundo Joana de Ângeles. E esse amor vai nos revelar, né, e nos mostrar a luz. Que luz é essa? Amor é luz. E a luz é Deus. Que está imantada em tudo em nossa volta, mas tudo dentro de nós. Tudo foi feito à base da luz, segundo Bezerra de Menezes. E com o quê? Que esse amor, essa luz vai fazer isso? Com poderes espirituais que nos defendem. Quem nos defende? E nos alimentam a eternidade afora. Alimentam e nos defendem. Então, esses seres menores, filhos do amor, alimentar é quando nós os transformamos em nossa realidade atuante. Então, alimenta-nos. Nos defendem porque quando eu tenho o bem em mim, o bem repulsa o mal, ou o transforma. Quando eu tenho a verdade em mim, ela expulsa a mentira ou a transforma. Então, de carreirinha, o tempo grava tudo nas páginas do seu livro, como a consciência nada deixa passar em branco. Então, compete a nós outros trabalhar com amor, que esse amor nos revelará e nos mostrará a luz imantando tudo em nossa volta com poderes espirituais que nos defendem e nos alimentam a eternidade afora. Então, o alimento do corpo é a promoção dos seres que nós assimilamos em forma de alimento. E não é só o que comemos, o que lemos, o que vemos, o que ouvimos, com quem interagimos. O alimento do perispírito é a transformação e sublimação do corpo. E assim sucessivamente até chegar que o alimento da consciência são as virtudes. Os espíritos são as virtudes dos céus. Esses avatares, né, como Buda, Krishna, Zoroastro, Confúcio, são alimentos do Cristo no orbe terrestre. O alimento do Cristo que governa o sistema solar, a essência dos Cristos governador de cada orbe. O alimento do Cristo que governa a constelação, o de todos os sistemas solares, a essência enobrecedora de todos eles. E assim até remontar ao arquiteto cósmico. Por isso que a samaritana, ou melhor, Jesus pediu à samaritana, me dê de beber, me dê do seu alimento, que seria o que ela tivesse de mais nobre. E mesmo sendo mais nobre, falou, isso sacia a sede por instantes. Agora, o alimento que eu tenho para te ofertar, você jamais terá sede, que é o amor incondicional, as virtudes no mais alto nível. Eu senti desprender de mim virtudes. Lembra?
Pensemos nas reformas que devem ser feitas e não deixemos para amanhã o que possamos fazer hoje. E a vida nos ajudará no restabelecimento das qualidades engendradas na nossa consciência. Então, pensemos nas reformas que devemos fazer hoje, agora, nesse instante, e não deixemos para amanhã. E a vida, se assim fizermos, nos ajudará a restabelecer as qualidades que nós estamos trazendo nesse processo de promoção engendrado em nossa consciência, que veio, de onde veio esse energismo que chegou em nossa consciência? São as virtudes que vieram da inteligência espiritual. De onde ela veio? Da inteligência emocional. De onde ela surgiu? Da inteligência intelectual. De onde surgiu esta? Do pensamento. De onde nasceu o pensamento? Dos sentimentos. De onde nasceu o sentimento? Das emoções. E as emoções das sensações. E as sensações dos instintos. E os instintos da energia vital. E a energia vital da energia sexual, a energia criadora. E essa da energia Kundalini, a natureza. Trabalhe como a natureza, ou estudando a natureza. É bom que haja em nós vontade de nos persuadirmos a nós mesmos, de nos autoconvencermos. Em tudo em que vibra o bem, nos convencer que tudo que vibra no bem é bom, dignificando a vida pelos poderes úteis de nossos pensamentos, dos nossos pensamentos, aproveitando a fala na semeadura de luz, sentindo a nossa vida como sendo cópia da vida de Jesus. É um verdadeiro poema. Então é bom que haja em nós vontade de nos persuadirmos, de nos convencermos a nós mesmos que em tudo que vibra o bem de todos é o eterno princípio, e o bem é a promoção de tudo quanto existe, e além de promover, vai dignificar a vida pelos poderes. E quais poderes? Aqueles que são úteis aos nossos pensamentos, para que eles se tornem mais enriquecidos. Lembre, pensamentos vão transformar-se em inteligência. Inteligência intelectiva em emotiva, e esta em espiritual, e esta em virtudes. Então é bom que haja em nós vontade de nos persuadirmos a nós mesmos, ou de nos persuadirmos que tudo que vibra na frequência do bem e dignificando a vida pelos seus poderes serão úteis aos nossos pensamentos. E nós vamos aproveitar os pensamentos que vão transformar-se em ideias, que vão transformar-se em palavras, e vamos aproveitar as palavras na semeadura da luz dessas virtudes imanentes, sentindo a nossa vida como sendo a cópia da vida de Jesus. Pensando como ele pensou, sentindo como ele sentiu, falar como ele falou e viver como ele viveu. Relembrando, em dados momentos, ele tem um comportamento e depois ele ajusta os seus comportamentos. Ele mostrou como devemos fazer. Ele não disse que não errava. É absurdo falar isso, mas é o que fica na história registrada. Ele vestiu a mesma roupagem nossa. É o mais experiente de todos que conhecemos. Mas em relação a algo muito maior do que ele ainda pode cometer certos vacilos como nós outros cometemos. E não tem nada de errado nisso. Tanto que ele reconhecia o equívoco e corrigia sua atitude imediatamente. Por exemplo, Maria, sua amada mãezinha, faltando vinho no casamento, nas bodas, disse a ele para
transformar a água em vinho. Não chegou a minha hora. Disse não, mas reconsiderou e atendeu o pedido de sua amada mãezinha. E ofertou um conhecimento transcendente, porque não era vinho físico. Não era a hora de dar o conhecimento transcendente, iluminador e libertador de consciências. Porque a festa de bodas significa a união, a aliança que fazemos entre o físico e o espiritual. E o vinho é o ensinamento para a fusão de ambos, ou a transformação do físico em espiritual também. Se ontem fizeste algum mal, repara hoje com o bem e continua nele, no bem. Que as forças espirituais acompanhar-te-ão nos teus caminhos de redenção. Então isso acontece diuturnamente conosco. E se agora há pouco cometi algum vacilo, como o Alexandre deu um texto para corrigir, e no último instante do parágrafo, que é do segundo livro, falou, está 99,9% bom, mas tem duas palavras sempiterna repetidas. Pedi desculpa, foi um pequeno vacilo, ou até um grande vacilo para um texto. E me deu uma palavra, eviterna, que quer dizer a mesma coisa, mas um sinônimo. E aí colocamos e enriquecemos o texto de forma grandiosa a partir desta dica. Eu poderia até enviar para vocês o texto de antes, quando ele deu a sugestão, ele sabe, e depois o texto acrescido, até iria ler para vocês neste momento. Mas eu enviei o e-mail, parece que eu desliguei o computador e não deu tempo do e-mail. Ele está lá na caixinha de envios, mas precisa fazer a reconexão. Mas eu prometo ler para o futuro. Então, se ontem fizemos algum mal, cometemos algum equívoco, vamos reparar hoje com o bem. Somente o bem é o antídoto contra o mal. E continuarmos no bem. O bem de todos é o eterno princípio. Se fizermos isso, as forças espirituais nos acompanharão nos nossos caminhos de ascensão. Para frente e para o alto, eles vão seguindo conosco, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais essa potência ascensional. Esforça-te todos os dias que, com o passar dos tempos, alguém no mais alto somará os teus esforços e receberás a palma da vitória do que desejais, no fundo do coração. O que eu mais desejo no fundo do meu coração, você sabe qual é o meu propósito? Conhecer a mim mesmo e conhecer a verdade. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. É o Deus e o Cristo que existe em mim. E conhecendo-a, me tornarei livre. A partir daí, por mais que me dilacerem fisicamente, eu sou a verdade. Perispiritualmente, continuo sendo a verdade. Então, a cada golpe, eu avanço para a frente e para o alto. E vamos devolvendo a capa, as túnicas e sutilizando os nossos veículos de expressão. Então, nos esforcemos todos os dias, porque se assim fizermos, com o passar do tempo, com o passar dos dias, alguém no mais alto que está nos observando, que está nos acompanhando, somará os nossos esforços. Multiplicará 100 ou 1000 vezes mais.
e receberemos a palma da vitória sobre nós mesmos, porque nós estamos vencendo a nós mesmos. O que desejamos, que é o triunfo sobre nós mesmos. E desejamos no fundo do coração, do meu conhecimento transcendente e do amor vivenciado. É o que estamos esperando lá. Avançar um passinho mais e dizer para o Cristo que está na sequência: eu e você somos um. E Ele nos levar até o Deus interior e dizermos: somos um. Namastê. Assim como estás convidado para a renovação, convida mais irmãos, não pela violência, mas pelo exemplo do que podes viver, que é o que nos esforçamos a cada dia. Mas, como eu disse, vez por outra, vacilamos. Então, se já estamos, nos modificamos, vamos convidar mais alguém para essa renovação, mas pela nossa exemplificação, pela nossa conduta. O pensar, somando com o sentir com o falar com o agir. É o nosso esforço dioturno para que isso torne realidade. A palavra quase sempre se envolve em agressões e o exemplo se faz no silêncio, porém cala na profundidade, com voz suave, mas poderosa. E é o que nós vamos nos esforçar para isso, exemplificar, porque estamos seguindo exemplos de outros que já fizeram. Então a palavra, se a gente for querer ter razão, porque quando imaturos, queremos ter razão, não queremos ser felizes. E deixamos quem quer ter a razão, e sejamos felizes. E no silêncio fazemos o nosso reajuste, e nós vamos, numa transfusão de alma para dentro desses seres, tocá-los profundamente com essa voz suave e poderosa da exemplificação. Trabalha na reparação de ti mesmo, que sentirás grandes esperanças. E é a tela final. Então, trabalhemos na reparação de nós mesmos, que sentiremos grandes esperanças. A esperança é a doce presença do amor. O amor é energia que gera e nutre a vida e lei que organiza e mantém. Então, se trabalharmos na reparação de nós mesmos, e uma das palavras que entrou nesse texto que eu falei para vocês é a reparação que não tinha. E várias outras. Entrou umas 20 palavras, adjetivos, antes do Alexandre nos dar a dica do Eviterna. Então, trabalha na reparação de ti mesmo, que sentirás grandes esperanças. E agora vamos finalizar com o tentear cauteloso. O pensamento é o sinal de vida da criatura. O surgimento dessa força poderosa em nós ainda se encontra nas dobras do mistério, mas algum dia será revelado com o crescimento da alma que se move na carne. Mas isso foi nesta época. Hoje já sabemos que o pensamento surge por emanação do hálito divino que chega até nós como pensamento, e vindo do nosso âmago, a nossa essência consciencial fraciona-se como um Cristo, e esse Cristo, que é a vontade interior, ele vai fracionar algo de si
que nós chamamos pensamento, que vai transformar-se em ideias, que vai transformar-se em palavras, que vai culminar-se nas ações, segundo Miramês. Então, o pensamento em nós é sinal de vida. Somos seres pensantes. 95 mil pensamentos são criados por nossa mente a cada 24 horas. Se não participamos, é porque ignoramos. Então, o surgimento dessa força poderosa em nós se encontra ainda nas dobras do mistério, que agora já não está sendo mais mistério. Então, Deus não tem segredos para com seus filhos, mas pede preparo para suportar as revelações. Antes não sabíamos, como sabemos com Emmanuel, que a oração nasce de simples desejos, que viaja dos sentimentos para a mente, do coração para o cérebro e se transforma em pensamentos, em força de atração. Então são várias fontes. A fonte que nós estamos transformando, criando os próprios pensamentos, pensamentos que a nossa consciência manifesta por nosso intermédio, e nós somos um pensamento personificado, e pensamentos dos seres cósmicos, que por nosso intermédio também se expressam. Opa! Então é sinal de vida na criatura, o surgimento já não é mais segredo, mas algum dia será revelado, né, com o crescimento da alma que se renova na carne, que é o que está acontecendo conosco nesse instante divino. O pensamento é a arte divina, é um espetáculo em nossa casa mental, que por vezes não nos lembramos de sondar. Falamos, isso no segundo livro vai estar assim. Nós pensamos dentro do pensamento do Cristo, com Miramês. E nós sabemos que nós pensamos também dentro do pensamento do Deus cósmico. Mas sabemos diretamente que Deus se expressa por intermédio dos Cristos cósmicos, dimensões cósmicas. Elas se expressam na sequência por intermédio dos universos, que são infinitos em cada dimensão. Esses universos se expressam por intermédio das supernebulosas. Elas pelas nebulosas menores e elas pelas galáxias, porque são berçários de galáxias. As galáxias pelas constelações maiores, essa pelas menores. As menores pelo sistema solar, este pelos planetas. E tudo que existe na governaria do planeta através dos seres humanos, pré-humanos, animais, vegetais, minerais, etc. Então, o pensamento é a arte divina. É um espetáculo em nossa casa mental, que, por vezes, não nos lembramos de sondar. Se vocês silenciarem, desejando compreender alguma coisa, não querendo ter razão em coisa alguma, mas simplesmente em exercitar a humildade, a honestidade, a simplicidade, a verdade e etc., basta deixar os nossos de lado, nós vamos ver fulgurar, dependendo da nossa intenção, pensamentos vindo da nossa superconsciência. Ou de lá, vindo do cosmos, coisa que nem a nossa consciência sabia. Ou, dependendo da minha frequência, pensamentos fulgurando do meu inconsciente, dos meus umbrais. Ou de elementos componentes do subconsciente, do meu comportamento atuante, interagindo com o entorno. Vai depender de nossas escolhas. Tudo se move pela força do pensamento. O pensamento cósmico é o verbo criador. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo se move pela força do pensamento. E os desencarnados também trabalham com essa energia sublimada em
todos os aspectos das funções a que foram chamados a servir. Se os pensamentos dos espíritos são o que são para nós as mãos, eles têm que adequar a ferramenta de acordo com a construção. Por isso, se tudo se move pelo pensamento, eles podem criar a própria forma que quer expressar pelo pensamento, o meio de locomoção, como eles estão falando. Então, eles vão trabalhar com essa energia sublimada. Vimos que o hálito divino é esse pensamento sublimado do arquiteto cósmico e vem adequando-se conforme a nossa necessidade. Nós podemos destruí-lo ou agregar nele os nossos sentimentos. Isso em todos os aspectos das funções a que foram chamados a servir. Então, de acordo com a compaixão que vai exercitar, a piedade, a indulgência, o que eles vão exemplificar, onde eles vão participar na criação. Então, eles recebem a ordem divina, como Jesus recebeu, e pode afirmar, não sou eu quem faço as obras, o Pai as realiza através de mim. Estou recebendo os pensamentos sublimados e estou dividindo. Ou, eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Já experimentaste a força que tens em mãos? Vê a responsabilidade em dirigir teus pensamentos para tais ou quais destinos. Eles são veículos da tua vontade. Porque, num certo momento, é a nossa vontade que se transforma em pensamentos, em força de atração. Noutros, é a nossa vontade dirigindo a nossa mente, porque ela é a gerente da mente, transformando os instintos, sensações, emoções e sentimentos em pensamentos. Noutros momentos, que essa vontade, essa consciência quer fazer algo diferente e por nosso intermédio, nós consultamos essa consciência, não existe esse algo lá. E ela nos autoriza a buscar em outras mentes, em outras consciências, esse respaldo, essas diretrizes, essas inspirações, essas informações enobrecedoras. Então, já experimentaste a força que tens em mãos? O pensamento criador? Então, vê a responsabilidade em dirigir teus pensamentos para tais ou quais destinos. Eles são os veículos de sua vontade, como eu disse. A vontade se transforma em pensamentos, em palavras, em ideias, em ação. Então vai depender de nossas escolhas baseadas em nossa inteligência, em nossa consciência e naquilo que pretendemos ser. O pensamento poderá fazer milagres, erguendo pessoas ou destruindo esperanças. Dependendo de quem o emite e dos sentimentos que associam essa força poderosa que vem de Deus com a nossa responsabilidade. Mais uma vez, vindo de Deus. Então, o pensamento poderá fazer milagres, porque ele cria a realidade. Erguendo pessoas, nós podemos fazer isso, ou destruindo esperanças, depende de nós, dos nossos vacilos. Dependendo de quem emite esses pensamentos e dos sentimentos que associam a esses pensamentos, essa força poderosa que vem de Deus como hálito divino, com a nossa responsabilidade de transformá-los em algo melhor, e não em destruir as possibilidades que neles jazem. A mente é, pois, um dínamo de luz ou de trevas. É o canal que gera e que orienta o que pode vir de fora, transmutando-o dentro de ti para a paz do teu coração. Então, a mente é o laboratório, é um dínamo de luz ou de trevas, dependendo da inteligência de quem está comandando.
Ela é um canal que gera e que orienta o que pode vir de fora. Eu estou recebendo frequências, pensamentos, sentimentos de fora. E ela vai, a mente gerenciada pela vontade, transmutar dentro dela, ou nós dentro, usando a mente, tudo que vier de agressão, de tudo que vocês possam imaginar, para a paz do nosso coração. Transformar em virtudes que vai tornar-se transcendentes. Vai transcender o mundo da razão. Transformar-se em conhecimento transcendente, em amor vivenciado, em frações do Cristo e do Deus em nós. A mente divina irradia forças sutis que escapam à nossa análise e, ao se apoderarem das nossas criações, tomam o rumo que o nosso despertamento alcançou pela maturidade. Sem esquecer que a mente é uma emanação do espírito. A vontade é a sua gerente. O pensamento pode ser uma fração da vontade, uma fração vinda pelo hálito divino ou uma promoção dos elementos da própria alma. Então, a mente divina irradia forças sutis que escapam à nossa análise. Nessa força sutis que viaja pelo hálito divino, ao se apoderarem das nossas criações, porque eu estou querendo criar alguma coisa, elas vêm, e se eu quero fazer a vontade desse ser, elas vão tomar posse, e a partir dali já não sou mais eu quem vive. Elas tomam o rumo que o nosso despertamento alcançou pela maturidade. Eu posso repulsá-las todas, jogar tudo fora, aquela inspiração divina, ao invés de compreender o desequilíbrio de alguém, magoar-se, melindrar-se e depois ir para a maldade, a maledicência, fofocar e assim por diante. Experimenta trabalhar com as tuas próprias forças, dirigindo tuas ideias para a paz das criaturas, inspirando nos outros o perdão, o trabalho honesto, a caridade e o amor, que agora é a vez da alma, a nossa vez. Vamos experimentar trabalhar com as nossas próprias forças. Quem são? Para não ir mais longe, instintos, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, inteligência, imaginação, memória, desejos. Nossas próprias forças. Nós podemos sublimar tudo isso, interagir com a nossa consciência, somar e retornar. E assim é. Então, experimento trabalhar com as nossas próprias forças, já falei, dirigindo as nossas ideias, que são junções de pensamentos, para a paz das criaturas. Agora, o que tem de vós? Qual o estoque dos vossos sentimentos? Agora vamos doar do que nós estamos sublimando. E nós vamos inspirar os outros com o perdão, porque nós estamos perdoando. Éramos magoados, ressentidos, melindrados, agora estamos trabalhando, promovendo as nossas forças. O trabalho, Deus trabalha sempre, mas o trabalho honesto. A caridade, que é benevolência, indulgência, perdão. E o amor, que sintetiza todas as expressões da caridade. O amor é a caridade em todos os seus aspectos. Esforçando-te nesse exercício, a lei de justiça devolverá aos teus caminhos o que doares aos teus semelhantes. Não tenho o que explicar. Então, esforçando-nos nesse exercício, a lei de justiça nos devolverá em nossos caminhos o que doamos aos nossos semelhantes. Procura ensaiar teus pensamentos como ensina o Evangelho de Jesus.
o fazei a outro que gostaríamos que nos fosse feito. Estabelecendo no teu mundo íntimo a harmonia, que ela, a harmonia, garantirá para os teus caminhos a paz e a esperança de viver. Que a harmonia, sinônimo de saúde, e a harmonia é a lei que governa o cosmos. E a música é a médium da harmonia. Então vamos ensaiar os nossos pensamentos como ensina o Evangelho. Fazer a outro que gostaria que nos fosse feito, orar pelos que nos perseguem e caluniam, e tudo que vocês já sabem. Nós vamos estabelecer em nosso mundo íntimo como norma a harmonia, que é o equilíbrio, que é o respeito a si mesmo, às leis, à vida. Que ela, a harmonia, nos garantirá em nossos caminhos a paz de consciência, a tranquilidade interior e a esperança de viver mais e melhor a cada dia. A doce presença do amor. Vê em tudo alegria, paz, perfeição e concórdia. Estuda a natureza, que ela dar-te-á lições grandiosas, desde o cair de uma folha aos mundos que circulam no espaço. Sê cuidadoso no falar, pois somente se fala o que se sente. A educação dos pensamentos atinge o verbo, o olhar e certamente todos os sentimentos. Consciência tranquila só se apresenta quando a alma conheceu a verdade e se tornou livre, pela limpeza dos entulhos das trevas, alcançando a luz pela vivência do amor. Então, a consciência tranquila, que só se dá à luz do dever fielmente cumprido, só se apresenta quando nós conhecemos a nós mesmos, conhecemos a verdade do Cristo, o Deus, o Evangelho que existe em nós, e nos tornamos livres para fazer somente o bem, fazer somente o que Deus e o Cristo estão fazendo e os nossos luminares da vanguarda. Pela limpeza dos entulhos das trevas da ignorância, dos equívocos, e nós vamos alcançando a luz pela vivência do amor que a tudo sintetiza. O amor é a alma da vida. E a alma em si só se nutre de amor. E com isso, finalizamos mais uma aula. O que achou? Foi muito sofrida? Quer ver a última tela? A consciência tranquila só se apresenta quando a alma conheceu a verdade e se tornou livre. Pela limpeza dos entulhos das trevas, alcançando a luz pela vivência do amor. Quer saber o que vem na próxima aula? Eu já falei, nem precisa mostrar outra vez, não é verdade? Mas se acaso esqueceu, hoje viajamos aqui. Tenência valiosa, restauração conveniente e o tentear cauteloso. Próxima aula, mentir a si próprio, pensamento criador, a luz ao nosso alcance, a função da virtude. A nossa gratidão infinita a vocês, espectadores, que são a causa do nosso existir. Obrigado por vossa inscrição em nosso canal aqui no YouTube e por nos seguir em nossas demais redes sociais. Por dizer que gostou ou não gostou, por compartilhar, por comentar, por nos ajudar a propagar esta mensagem. A Aline Gonçalves, a nossa eterna gratidão juntamente com vocês, com as empresas e emissoras parceiras e todos os corações solidários e fraternos. Aguardamos vocês na sequência de nossos estudos, amanhã, em meditação à luz do dia às 20 horas. Na quarta-feira, em Exemplos Não Nos Faltam. Na quinta-feira, com a Pâmela Ulho, falando da solidariedade e da fraternidade. Na sexta-feira, mais estudos para vocês, às 20 horas.
A quinta-feira às 20h30. Segunda, quarta, sexta e sábado às 20 horas. E no sábado, mais um episódio que aconteceu por aqui, né, há dias atrás ou há semanas atrás. Paz profunda a todos. Até já. Namastê. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário. Tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.